Pessoal, vamos mudar aqui um pouco o ângulo, né, que está muito escura a imagem. Pois é, o que eu estava falando era sobre ondas, né? E aqui, na sequência que está no site, tá, que eu coloquei lá, que vem na sequência aqui é ondas sonoras. Eu já falei um pouco sobre propagação, né, de ondas transversais senoidais, né, o efeito da fase, né, e agora eu vou falar um pouco sobre ondas sonoras, né, que são também ondas importantes, caem no vestibular do ITA, né, e a gente vai seguir, vamos seguir na sequência que está lá no site, tá? Então é o seguinte, as ondas sonoras que eu falei são ondas mecânicas que se propagam de forma longitudinalmente, né? O que elas são? São perturbações no ar, né? E essas perturbações têm uma velocidade que depende das características do ar no momento, né? Por exemplo, depende da temperatura, né, de pressão, várias outras coisas. Então tem fórmulas específicas para calcular a velocidade do som, tá, das ondas sonoras. Elas, obviamente, como são ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, né, porque não vai ter meio de transferência de energia ali naquele caso. Tá? Existem, por exemplo, lá no CTA, tá, lá onde fica o ITA, tem uma pista militar, né? E o pessoal faz voos com jato supersônico lá de combate, né? E foi engraçado que uma vez eu tava lá, era domingão assim, e tava dormindo, né? Sei lá que hora que era, de manhã cedo, né? E o meu apartamento era, como eu falei com vocês no outro vídeo do FAQ, é o apartamento do fundo, que a gente chama de sarcófago, né? Tava lá, de repente escutei um pá, assim, nas vidraças, assim, mas uma porrada forte, que ia quebrar poder assim. Daí todo mundo acordou, né? Falei, que porra é essa, né, mano? Caramba, tá dando porrada nas vidraças aqui. Era um caça supersônico da Força Aérea que parece que eles estavam fazendo alguns ensaios, né? Que tem ensaios em voo. E eles estavam, parece que o cara quebrou a barreira do som, passou da barreira do som, e daí gerou uma onda de choque fodida, que foi arrebentando tudo, né? E bateu na vidraça. E, pô, é legal de ver aquilo, uns caças voando assim perto de você, né? Muito legal. E bacana, assim, falando em caça, né? Teve no nosso formatura de oficiais, né? Aparece quando você tá lá em formação, né? Na hora da formatura, né? Todos os parentes lá olhando e tal, papapá. Aí vem uns caças, assim, fazendo acrobacias, assim, sabe? Bem na hora de um momento, assim, solene lá da comemoração. Fica muito bacana, né? Passa muito bom. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Para vocês aí que vão estar por lá. Então, o que eu falei para vocês, né? Se você tem um gás, né? Se tem um gás, por exemplo, o som vai ter uma velocidade, que ela é proporcional à massa molecular desse gás, tá? A temperatura dele e a massa molecular e a temperatura. Pense, massa molecular, porque quanto maior for a massa molecular do gás, né, mais pesada ela é, né? E com isso forma-se, é mais difícil a energia fazer movimentar uma molécula mais pesada que a outra. Então a massa influencia na velocidade do som, tá? E a temperatura também, ou seja, quanto mais quente estiver, mais rápido o som é, porque isso, quando você aumenta a temperatura de um gás ou uma mistura de gases, o que acontece? Você dá energia para elas, então o deslocamento delas é mais fácil, porque elas estão um pouco mais espalhadas, e com isso elas têm mais facilidade de se movimentar, né? Então você vê que existe uma equação, tá? Que para a velocidade do gás, do som, velocidade do som, né? Ela é gama RT sobre M, né? M, massa molecular, T, a temperatura, o R, constante dos gases, aquela que tem na fórmula de Clapeyron, e gama é uma constante que depende do gás. Mas para o ar fica 1.4, tá? O valor dela, pro ar.
Então, a gente pode já substituir nessas equações e fazer para o ar, né? Tá? Para o ar. Ok? Então a gente vê que a velocidade, né, do ar fica o quê? 1.4 vezes 8.31, né, vezes T sobre 2.87 vezes 10 a menos 2. Isso aqui fica que a velocidade do som no ar é igual a 20.1 raiz quadrada da temperatura metros por segundo. Ok? Tá? Essa temperatura é em Kelvin. Ok?